Oi, tudo bom? Meu nome é Nicole Kessler, este é meu canal, está começando mais um vídeo. Oi gente, tudo bom? Vamos para a segunda parte do meu relato de parto para vocês, vou tentar ser bem breve. Perdão a qualidade, perdão a iluminação, perdão o áudio, mas isso vai mudar, estamos melhorando aqui o canal. Depois eu vou atualizar vocês porque tem muita mudança. Mas enfim, bora pro vídeo. Bom, como eu falei, eu fui 2 vezes transferidos para a capital da minha cidade, porque os bebês estavam em risco. Para quem não sabe, eu sou mãe de gêmeos. Tem outro vídeo aqui no canal contando sobre a primeira parte do meu relato de parto. Vamos lá para a parte de internação. Eu entrei em trabalho de parto natural com 30 semanas. Porém, 30 semanas é muito cedo. Faltavam praticamente 2 meses. Perdão, gente. Sempre parece uma coisa. Não tem moto, mas tem tosse. Faltavam praticamente 2 meses de gestação. São 39 semanas, 38, 40 mais ou menos. Então seriam basicamente 2 meses. Porém, sou mãe de gêmeos. Então, o adiantamento do parto, né? Eles quererem se adiantar para sair, já é previsto, já é esperado. Só que ainda estava muito cedo, né? Eles poderiam até nascer antes das 37 semanas, que é o normal. Porém, muito, muito cedo. Então a gente precisava entender o que estava acontecendo ali. E aí fui transferida para a capital da minha cidade, para o Hospital César Carlos. E lá a gente fez uma bateria de exames. Quando eu cheguei lá pela segunda vez, eu tinha perdido um líquido, que eu falei no primeiro vídeo. Eu não sabia se era bolsa ou se era xixi. Mas era bolsa. Tinha rompido uma parte da minha bolsa. Estava dilatando 3 para 4 centímetros. E por essa questão, né, de eu ter ido da outra vez, ter dilatado dessa, ter ido da outra vez, não ter ficado, não ter ouvido o batimento certinho de um dos bebês, eles preferiram internar para ficar em observação. E aí, na internação, depois que eu tinha sido internada, eu voltei a tomar os medicamentos para inibir o trabalho de parto, para parar, para mim não parir naquele momento, para segurar o bebê. Que eu já tinha tomado da primeira vez quando eu fui na ambulância, que eu acho que isso foi que ajudou, assim, eu parar de ouvir o coração do meu bebê. Tava muito, muito fraco, sabe? E aí lá eu tomei as medicações, eu passei a noite em uma sala pré-parto, que ficam outras mulheres que estão dilatando, para ver se o trabalho de parto vai evoluir, se ele vai parar com os compromissos. E aí eu passei essa madrugada, quando foi de manhã, fazer uma ultrassom, para ver como é que estavam as crianças. E nessa ultrassom quem fez foi um médico da minha cidade, que inclusive eu fazia acompanhamento com ele. Inclusive no dia de viajar, durante o dia, eu mandei mensagem pra ele perguntando se teria como a gente antecipar o parto, mesmo que fosse particular, que eu pagava. Mas ele não me respondeu. E aí quando ele me viu no consultório, ele lembrou de mim e foi dizer que não respondeu por questão de ética, porque o valor de um parto prematuro particular é muito caro. Eu não teria condições de bancar as máquinas, porque nem ele como médico teria, porque aqui eu como civil teria. Eu não levei como grosseria, até porque eu amo esse médico, então acho que nada que ele falasse eu ia levar como grosseria. Entendi super bem, fiquei mais tranquila, ele estava ali, e ali foi que a gente diagnosticou o que estava acontecendo com os meninos. Esse é o Boaz, e esse é o Ian. Eu já sabia na barriga quem era quem por causa da posição, foi lá que eu nomeei quem era quem. O Boaz ele sempre mexia menos, ele era mais calmo, mais tranquilo na barriga. O Ian sempre foi muito mais agitado. E isso é a característica dele da vida. Não me pergunte como eu sabia que era Ian. Eu sei que o Ian hoje não teria como ter nomeado ele como Boaz, porque não seria ele. Jamais seria o Boaz. Ian é Ian. Simples. E aí o Boaz no processo todo ele foi denominado de feto 1. E o Ian como feto 2, né? No caso o G1 e o G2. Quem saísse primeiro seria o Boaz, que estava na posição esquerda, o Ian estava na direita. E nesse momento, o Boaz já estava encaixado, então ele não trocaria de posição, era muito difícil ele trocar. Né? Estava encaixado, não tinha como ele trocar. Quem ficava ainda mais solto era o Ian, do lado direito. E aí quando a gente foi fazendo, a gente viu que o Boaz estava com 1,5 kg e pouquinho, e o Ian estava com 1,3 kg. O médico falou que para aquele momento o Ian estava com uma restrição de crescimento, não estava conseguindo desenvolver, não estava ganhando peso, e isso não era um problema meu, era problema da minha placenta, do cordão umbilical, que não estava passando os nutrientes necessários para ele desenvolver assim como o Boaz. Porém,
Como era uma diferença que estava perto, uma diferença pouca, ele disse que era normal, que acontecia com todos os gêmeos. Normalmente. Um era mais pesadinho que o outro, um recebia mais nutrientes. Beleza. Fiquei tranquila, né? Ele disse que era de boa. Eu confio muito nesse médico de olho fechado. E aí eu voltei pro quarto que eu tava. Lá o médico falou que ia me internar. Eu não ia voltar pra casa, só ia sair dali com os bebês. Ia ficar lá até o trabalho de parto. Aí eu fui pro 200, como eu falei. Lá no 200 foi onde eu passei minha estadia de pré e até um pouco do pós-parto. E foi assim, maravilhoso. Eu conheci pessoas incríveis, muita coisa aconteceu no 200, eu perdi tampão no 200, eu ajudei minhas colegas a fazerem fotos de gestantes lá dentro do 200. Eu passei muito mal também, eu tive muitas taquicardias, muitas crises de ansiedade, meu coração chegava aí a 180, com risco de infarto, né? E fiz exames de coração, porque eu sou cardíaca. Até que a gente fez uma outra ultrassom no outro dia. Porque, tipo, eu fiz essa quando eu cheguei no dia 26 e fiz uma no começo do mês, mais ou menos. Não. No começo do mês, mais ou menos. Não, fiz com 3 dias de diferença. E aí o doutor falou que ele tinha que ficar fazendo todo dia ultrassom, porque deu uma alteração no Baby 2, que era o Ian. Tinha uma veia, uma artéria, eu não me lembro o que era, que passava e parava de passar o oxigênio para o corpinho dele, para a cabecinha dele, né, para o cérebro. Passava e parava. Durante o dia ficava nisso. Tinha hora que passava e tinha hora que não passava o oxigênio. Porém, isso ainda é aceitável pela medicina. Se tiver algum médico aqui no meu canal, se puder explicar pra gente o que é isso nos comentários, eu agradeço. Pra medicina, isso ainda é aceitável, pelo que eu entendi. O problema era se parasse de passar. Por isso que a gente tinha que ficar fazendo ultrassom todo dia para observar, para ver se estava passando o necessário da oxigenação para o cérebrozinho dele. E aí o meu parto, data prevista, da minha DPP, era 31 de janeiro. Obviamente não ia chegar nisso. Obviamente não ia. Só que a gente queria segurar até 19 de dezembro, que era com 34 semanas, para ver se eles ganhavam mais peso, eram menos prematuros extremos para ficar menos tempo de UTI. Acontece que não aconteceu isso, acontece que a vontade do Senhor prevaleceu. Quando foi no dia 6 de dezembro, fui fazer a ultrassom normal. Eu fiquei internando esse tempo todo com a minha sogra de acompanhante, tá? Comigo essas semanas, eu fiquei por lá como paciente, depois mais quase 2 meses como mãe de UTI. Mas eu vou chegar lá, porque é muita coisa. Aí nesse dia a gente foi fazer ultrassom, não foi com o médico que a gente fazia todo dia, foi uma outra médica. E todo dia eu perguntava, eles estão bem? Eles vão aguentar até o dia 19, né, pra gente... Preciso me preocupar, preciso me preparar para isso. E nesse dia eu perguntei também, ela pegou e disse que não, que estava tudo certo, que os meninos aguentariam até o dia 19, que eu podia ficar tranquila. Foi a primeira médica que me disse isso desde quando eu entrei, porque todos os médicos me alertavam, é uma situação assim, assim, assado, você tem que ficar pronta, você tem que ficar preparada, porque em algum momento a gente vai ter que intervir. Aí eu, tudo bem, tranquilo, fui pro quarto. Gente, quando eu cheguei no quarto, eu tomei um gole de suco e mastiguei um pedaço de bolacha, que foi o que eu consegui. Eu não consegui comer mais nada, eu tava muito ansiosa, porque os médicos, quando estão fazendo esses exames, eles falam a linguagem dele, para que o outro médico, o técnico, sei lá quem, anote no sistema. Então, assim, ele falava muita coisa que eu não estava entendendo nada. E eu fiz amizade com uma interna, uma médica que estava se formando ali, né, para ela traduzir para mim, para minha linguagem, né, civil. Só que essa interna não apareceu, eu tava muito ansiosa porque ela não aparecia, precisava saber. Mas isso foi muito rápido, tipo, eu saí da ultrassom, eu comi e eu me deitei. Me disse, Aninha, eu vou tentar dormir porque eu tô muito ansiosa. Cara, eu bati assim na cama, a minha doutora, a chefona toda, chegou. E ela demorava muito a chegar, ela chegava quase à tarde. Quando ela chegava cedo, tinha alguma coisa. E tinha outra mãe, gemelar, na minha frente, assim, na minha cama, só que eram 2 meninas, que ela ia ter bebê no dia 6. Ela já tava de jejum na noite passada, né, as horas da cirurgia, e tava esperando, ela já tava pronta. Eu não, eu tava ansiosa porque eu queria saber quando seria o meu, né. Eu já tinha noção que o meu seria cesárea, não tinha como ir pra outro canto, correr outra vez de parto, não queria induzir, porque eu não podia, como eu já tava com bolsa rota, porque com bolsa exposta, eu não podia induzir uma coisa que eu estava querendo sair, que precisava ficar lá dentro. Então tinha que ser uma cesárea somente em casos de emergência, que era o caso do Ian. Né? Se eles precisassem intervir, seria uma cesárea de emergência, porque era sofrimento fetal, né? Já que ele estava perdendo peso e com essa passagem de oxigênio que estava oscilando. E aí eu lembro que eu deitei na cama aqui, que
Eu fechei o olho, eu ouvi a doutora dizendo, essa moça tá dormindo porque eu preciso falar com ela. Eu disse, não, doutora, eu tô acordada. O que aconteceu? Cadê meu filho? Ela pegou e disse, não, ó, você lembra? Médico tem sempre um jeito, né? Você lembra que eu falei pra você que se tivesse alguma coisa com os bebês a gente ia precisar intervir? Pronto, ali já não sentia mais as pernas. Eu falei, lembro, doutora, bem sério, viu? Bem sério, a pessoa mulher, me respeita. Aí eu lembro, doutora, tá tudo bem com meu filho? Eu disse, ó, mãezinha, parou de passar oxigênio pra ele. E a gente precisa fazer a cirurgia, ele precisa sair hoje. Os meninos vão nascer hoje, tá bom? Você já comeu? Eu digo, eu acabei de tomar um gole de suco. Eu disse, não, porque senão a gente ia fazer esse parto agora. Sem jejum, você ia fazer agora, porque eu estaria de jejum da noite anterior, né? Então, contaria. Aí eu, não pode ser agora, doutora, eu juro que eu tô bem, que eu não vou vomitar. Ela disse, não, tem que fazer o jejum. Às 8 ou foi 7 horas de jejum. Isso foram umas 9, 10 da manhã. Ela pegou e disse, seu parto vai ser hoje. Se você quiser ligar pro seu esposo, pra sua mãe, manda vir, porque vai ser hoje, tá? Por umas 7 horas da noite. E vai ficar pro próximo vídeo, porque já tá com 11 minutos. E é isso, gente. Curte o vídeo se você tá gostando de saber os relatos de parto dos meninos. Depois eu venho trazer eles aqui pra mostrar pra vocês. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Comenta aqui o que você tá achando. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que teve parto gemelar prematuro extremo? Comenta aqui. Eu vou adorar saber o seu relato. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.